الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Estimados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala deu-nos a oportunidade de estarmos neste lugar para cumprir com uma das obrigações conforme o Corão estatui. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. Quando for de chamados para oração do Jumu'ah, apressai a recordação a Allah subhanahu wa ta'ala. Neste curto espaço de tempo, gostaria de partilhar, explicar o legado do profeta sallallahu alaihi wasallam no que diz respeito a um dito em que muitas das vezes é muito mal interpretado, é mal entendido e que por vezes é utilizado como se fosse um hadith que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou para nós nos desculparmos pelos erros, pelos pecados, pelas transgressões que nós cometemos. O hadith não é senão o hadith que muitos autores dos livros de hadith mencionam como primeiro hadith. Aquele hadith que todos nós conhecemos, al-amalu bin-niyyah, ou innamal a'malu bin-niyyat. Todos nós sabemos o significado deste hadith. Qual é o significado? Innamal a'malu bin-niyyat. O que significa? Isso nós todos temos que saber. Sim? As ações serão julgadas consoante as intenções. Consoante a intenção, consoante as intenções. Muitas vezes nós entendemos mal este hadith. E este é um hadith dentre os hadiths extremamente importantes no Islã, com pilares, o sul do Sharia. Este hadith, assim como o hadith al-halal bayin wal-haram bayin. O halal é claro, o haram é claro, e entre essas duas coisas há vários aspectos que estão ambíguos, que levam até a ambiguidade, la ya'lamuhunna kathiru minan nas, que muitas pessoas nem sequer sabem. O terceiro hadith, o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam diz: da ma yaribuka ila ma la yaribuka fa inna sidqa tumanina wal kadhiba riba. Abstenha daquilo que te leva à dúvida para aquilo que não te leva à dúvida. Você faz aquilo que te deixa tranquilo e abstenha daquilo que te leva para a dúvida. Esses três hadiths, outros mencionam 5 hadiths, mas esses 3 hadiths fazem parte dos hadiths em que os ulama consideram como essência, não é, do din e do sharia, que infelizmente, como eu esteve aqui a dizer, muitas pessoas mal interpretam esses hadiths. A título de exemplo, nós vemos uma nossa irmã que não usa o hijab, não se veste adequadamente conforme os princípios da sharia. Quando tu vais falar com ela o que diz, como se desculpas, de que maneira? Ok, eu não uso hijab, mas eu sou melhor do que muitas outras que usam hijab. Aquelas que usam hijab fazem isso, fazem aquilo, mas o que importa é o que está no meu coração. Allah sabe o que está no meu coração. Allah sabe que eu estou limpo, tenho o coração limpo, e o que conta é a intenção. Eu não posso pôr o hijab, talvez por causa do meu local de trabalho, não permitem que eu vá lá com lenço, então Allah sabe o que vai no meu coração. Portanto, usam o hadith para interpretar erradamente aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam pretendia. Nós vemos que pessoas contradizem aquilo que o Sharia incentiva, contradizem aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala pretende, envolvem-se em práticas pecaminosas, praticam atos ilícitos. Quando você pergunta, olha, eu estou numa situação, o que conta é a intenção. Allah sabe qual é a minha intenção. E usam este hadith. Mas nós esquecemos que o hadith diz
Innamal a'malu binniyat. As ações serão julgadas consoante as intenções. Primeiro tem de existir ação. E a ação deve estar correta. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah criou a vida e a morte para vos pôr à prova quem de vós praticará bons atos. Bons atos, melhores atos. E os comentadores do Corão dizem: ahsanu amala, ahsanuhu wa athwabuhu wa aswabuhu. Tem que estar correto, não é? E tem que ser melhor ação. Mas primeiro tem que estar correto. As nossas práticas, a nossa submissão, não é? O nosso praticar o Sharia deve ser de acordo com aquilo que Allah nos orientou, aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam nos transmitiu, na percepção daquilo que era o alcance do profeta sallallahu alaihi wasallam. Nós não podemos interpretar um dito da maneira não pretendida do legislador. O legislador tem uma pretensão naquilo e as interpretações sempre devem ir em conformidade àquilo que o legislador pretendia. Você não pode trazer tua interpretação que não era aquilo que o legislador pretendia, não era aquilo que Allah queria, não era aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam pretendia. Por isso que Imam Shafi'i rahimahullah dizia, ao interpretar, dizia: a nossa interpretação deve ser em conformidade àquilo que Allah subhanahu wa ta'ala quer e na percepção do profeta sallallahu alaihi wasallam, na transmissão do profeta sallallahu alaihi wasallam para os sahabas. Você não pode pegar um hadith e interpretar da tua maneira para adequar as tuas pretensões, para adequar aquilo que você está a fazer. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, no que diz respeito ao salat, não é intenção suficiente. Você não pode ir fazer salat de forma errada, dizer: mas a intenção conta, eu fiz salat. Você não pode fazer salat fora da hora, dizer: mas o importante é fazer salat. Você não pode fazer salat, aumentar rakat, o importante é fazer salat, e até fiz mais sajda. Não! O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Sallu kama ra'aytumuni usalli. Façam salat da maneira que me viram fazer salat. Se você fizer salat às pressas, às corridas, despachado, você fez salat? Você não fez salat. Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando viu um indivíduo fazendo salat daquela maneira, disse para ele, no hadith que vem no Tirmidhi de Khalad bin Rafi': Salli fa innaka lam tusalli. Faça salat porque tu não fizeste salat. Quem era? Era o indivíduo que havia acabado de fazer salat. Fez salat despachado. O profeta olhou para ele quando ele veio cumprimentar o profeta disse: Salli fa innaka lam tusalli. Faça salat porque tu não fizeste salat. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz nesse hadith: Sallu kama ra'aytumuni usalli. Façam salat da maneira que me viram fazendo salat. Você não pode inventar salat e depois dizer que o que conta é a intenção. Não! Deve ser em conformidade àquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam pretendia. O profeta sallallahu alaihi wasallam não disse no Hajj: Khudhu anni manasikakum. Levam de mim o vosso Hajj. O vosso Hajj, como vocês faziam antes, no Jahiliya, cada um ia fazer o Hajj e fazia da sua maneira. O profeta sallallahu alaihi wasallam foi para o Hajj, aquele Hajj que nós entendemos, do Hajjatul Wada, e disse para as pessoas: Khudhu anni manasikakum. Façam o vosso Hajj como eu estou vos ensinando. As pessoas vinham: Ya Rasulallah, eu fiz desta maneira, contrária da maneira que o profeta sallallahu alaihi wasallam estava a transmitir. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: La haraj. Não há nenhum problema, wala ta'ud, e não volta a repetir aquilo que você fez. Por quê? Porque era um momento, não é, num intervalo, uma transação em que as pessoas tinham uma prática de Jahiliya e o legislador Muhammad está agora a dizer como deve ser feito o Hajj. Portanto, a pessoa veio e disse: eu já fiz. O profeta disse: está bem, não há nenhum problema, wala ta'ud, não volta a fazer. A maneira correta é esta que eu legislei daqui para frente. Então, o nosso din é assim. As nossas ações, Allah subhanahu wa ta'ala, quando legisla algo, quando nos ordena fazer algo, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam incentiva-nos a fazer algo, deve ser em conformidade àquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou,
na prática do profeta sallallahu alaihi wasallam, na percepção do profeta sallallahu alaihi wasallam, e ninguém pode fazer de uma maneira diferente daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala pretendia, daquilo que é ensinamento de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Aquele que tem esperança de se encontrar com Allah subhanahu wa ta'ala, ele deve praticar atos bons, atos corretos, atos que levam à piedade, em conformidade àquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou, e não na percepção e não da forma que ele achar, muito menos pegar esses ahadith onde o profeta sallallahu alaihi wasallam está a falar da intenção e usarmos isso como se fosse a nossa defesa. Não é? Nós falamos, não, o meu coração está limpo, ou Allah sabe qual era a minha intenção, por exemplo, alguns médicos dizem para o bem-estar de uma certa doença, antes de dormir tem que tomar um copo de vinho, todos os dias, à noite, toma um copo de vinho, vai fazer bem ao coração. E você diz, não, médico, até para a minha saúde, é o meu bem-estar, não é? Para nós adorarmos, temos que estar vivos, estar saudável. Allah subhanahu wa ta'ala diz, la shifa fil haram. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, não há shifa no haram. Não há shifa, não há cura no haram. Você não pode agora vir com esta intenção, al-amalu bin-niyya, o que conta a intenção. As ações serão julgadas consoante a intenção. Eu estive numa situação diferente. Há casos em que o Sharia dá abertura. Famanid turra, aquele que for forçado, está numa situação de vida e morte, né? E o Sharia também já deu essas balizas. E, mesmo assim, você ainda tem opção de manter naquilo que foi o princípio, né? Princípio geral. Por exemplo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. Allah fala das comidas, o que é lícito, o que é ilícito. Allah diz, uma das coisas ilícitas é o consumo da carne do porco. Isso é haram. Allah diz aqui, neste mesmo versículo, فَمَنِ الطُّرَّ, aquele que for forçado está numa situação em que não tem comida. Está entre vida e morte. Está faminto. Se ele não comer, vai morrer. Não é a situação de você quer dormir bem, não. Não. Se você não comer, vai morrer. E a única comida que está lá é a carne de porco. Então Allah diz que não seja com a intenção de você usufruir daquela comida não, agora vou aproveitar esse churrasco. Não, você está entre vida e morte. Allah diz, fala ithmale. Você comeu para salvar a sua vida. Alguns ulama dizem, o necessário só para salvar a sua vida, fala ithmale, não há pecado. Outros ulamas ainda explicam, mesmo nessa situação, se você quiser mantiver na situação em que você não vai consumir aquilo porque é haram, você morrer naquela situação, alguns ainda interpretam que não há pecado para este indivíduo. Num outro exemplo, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Aquele que for forçado a abandonar o Islã, alguém lhe colocou arma na cabeça, abandona o Islã, senão eu acabo com a tua vida. Então ele pronuncia aquilo verbalmente, ok, eu deixo o Islã. Wa qalbuhu mutma'innun bil iman, mas o coração dele está tranquilo na fé. Allah subhanahu wa ta'ala diz, não há pecado para este indivíduo. Foi forçado. Ulamás ainda explicam que se nesta situação, se ele dizer mesmo assim, eu não estou pronto a abandonar o Islã, e ele morre como um mártir. Temos aqui as situações que o Sharia deixou claro, não é para você deixar de fazer salat. Não, Allah sabe que aqui tem muita gente, eu vou passar vergonha, fazer salat aqui, não tem um masjid, não posso pôr hijab no meio de pessoas que não usam hijab, as pessoas como vão me olhar, Allah sabe a situação que estou. Não, este hadith não foi trazido para usarmos como argumento das nossas transgressões. Este hadith foi trazido para elucidarmos a sinceridade nas nossas ações. Que eu estou a fazer uma boa ação para o agrado de Allah, não para o agrado de qualquer outra pessoa. Man amila amalan ashraka bi taraktuhu wa shirka, ou kama qala alayhi salatu wassalam. Aquele que praticar uma ação e nesta ação associar para agradar a mim e agradar o fulano, agradar Allah e agradar o fulano, Allah diz taraktuhu wa shirka, eu deixo ele e o seu shirk.
O shirk, nesse sentido, que ele está associado a uma ação para agradar a mim, para agradar a ele. Portanto, a intenção na ação. Este hadith está a nos chamar a sermos mais sinceros com Allah. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Somos ordenados a obedecer, a adorar Allah com toda a sinceridade e devoção para o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala, e não usarmos estes ahadith do profeta sallallahu alaihi wasallam para defender as nossas pretensões, muito menos para agradar para defender aquele pecado que nós estamos a cometer, desobedecendo as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala e os ensinamentos de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a mim e a todos nós a oportunidade de pormos em prática esses ditos de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.